Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Paz sobre os irmãos. Amém? Amém. Livro do profeta Abacuque. Está lendo o capítulo de número 3. Livro do profeta Abacuque. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, fala assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira, lembra-se da misericórdia. Versículo conhecido que nós sempre falamos, versículo 17, vai dizer: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém? Como pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos num tema que vamos decorrer muito nesse ano de 2026, o tema de avivamento. Aviva-te. Em Atos capítulo 1, versículo de número 8, nós já ouvimos falar da palavra aviva-te. Essa palavra hebraica, aviva-te, se chama shayá, ou seja, viver, tornar vivo, preservar com vida, revigorar algo que está enfraquecido ou manter vivo aquilo que existe. Então, nós estamos falando de algo que estava morto ou está morto e que no momento está sendo avivado pelo poder da palavra. Então nós vemos que avivamento é trazer vida. Avivamento é trazer vida. E o contexto que nós estamos falando é o contexto de Abacuque. Me chamou bastante atenção e eu fiquei meditando sobre esse tema, porque Abacuque ele vai dizer sobre avivamento aqui no versículo de número 2, que ele fala: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Abacuque vive no contexto, meus irmãos, no capítulo de número 1, que ele começa a questionar algo que está acontecendo com o seu povo Israel. Isso aqui é muito importante nós dizermos isso, porque Israel está vivendo uma apostasia pessoal, moral e doutrinária, porque assim eles estão contrariando os mandamentos de Deus. Quando Deus manda servir a Ele, eles estão servindo a outros senhores. Então, nós estamos vivendo algo que Deus permite que aconteça. O que Deus permite que aconteça? Que aconteça uma crise, que aconteça algo que venha se estreitar o caminho. Deus permite que a situação venha a ser apertada. Deus permite que o povo venha passar por um momento de cativeiro novamente. Não é a primeira vez que o povo de Israel passa por cativeiro. Então Deus vai permitir que as coisas venham ser encurtadas. Às vezes, na nossa vida, nós entendemos que quando as coisas começam a apertar,
quando as coisas começam a estreitar, nós podemos ver que a geração e até o tempo de hoje pode dizer assim: é o inimigo que está se levantando, o vento está demais, está acontecendo algo que não é de Deus aí, mas nunca a pessoa vai dizer que é Deus estreitando ou apertando algo. Aleluia. E nós entendemos aqui que Abacuque, ele sendo profeta, ele vai dizer: Senhor, o que está acontecendo? Por quê? Porque a lei está se afrouxando, a sentença nunca sai, e o ímpio está cercando o justo, e o juízo tem sido pervertido. Abacuque, ele está dizendo: olha, o que está acontecendo, Senhor, com a nação, que ela está sendo apertada, e o Senhor está suscitando caldeu para poder apertar o teu povo. O Senhor viu que é uma nação amarga, é uma nação que mata, é uma nação que possui as casas, entra, derruba muros, faz com que o povo venha servir aos seus senhores, escraviza. Isso não é de Deus. Aleluia. Como é que pode, Senhor, acontecer isso? O profeta começa a questionar, a crise bate, né? O cartão chega, e agora o momento que Abacuque está dizendo, ele vai falar: horrível e terrível é, que dela mesmo sairá seu juízo e a sua grandeza. Olha só, eles estão vindo, Senhor, estão zombando da gente, Senhor, estão cuspindo na gente, estão pedindo a gente para cantar algo de Israel, porque eles se levantaram e estão machucando o teu povo. A visão do profeta é uma visão onde está acontecendo a crise. A crise está acontecendo com o povo de Israel. E é difícil entender quando ela chega. O dia mau, o dia difícil. O apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios: olha, se o dia mau chegar, considera isso. Mas você que venha estar revestido de poder para você passar no dia mau. A diferença do dia mau chegar é se o crente está revestido ou não da presença de Deus. Porque o dia mau chegou, o profeta está falando diante do Senhor, e isso me chama muita atenção aqui, irmãos. Por quê? Porque você pode notar que não foi somente Abacuque que viveu um tempo difícil. Ele é chamado para profetizar para um povo que estava daquela maneira, mas olha só, note comigo, chamado é interessante, porque chamado muitas vezes não é escolha, muitas vezes é colisão ou é até choque. Como é que é isso, evangelista? Muitas vezes não é a tua escolha, que você, agora você é chamado para isso, não. Talvez é uma colisão que Deus está te colocando. Como é que é isso? Abraão, irmãos, não foi a escolha dele se retirar, mas foi Deus que mandou ele sair. Não foi a escolha de Moisés se apresentar para Faraó, foi Deus que se apresentou numa sarça ardente. Não foi a escolha de Davi sair no meio do pasto para poder governar o povo de Israel, para poder fugir de Saul. Foi Deus que falou lá no Salmo 89: meu servo Davi, eu escolhi e ungi ele. Porque chamada muitas vezes não é a escolha nossa, mas é o compromisso que Deus tem com a sua palavra. Então não adianta você fugir, não adianta você ir distante, Deus te procura onde você estiver. Deus te acha, limpa, capacita e vai você ir. Isso é chamado. Glória a Deus. Paulo teve que cair com o rosto no chão, perseguir na igreja e falar: você é um vaso escolhido e eu vou te usar para essa nação. E não adianta reclamar, porque você vai passar na crise, vai passar no momento difícil, mas eu te escolhi como vaso lá no moleiro. O que é mais lindo, que Abacuque, o nome significa abraço. O nome Abacuque significa abraço.
que começa no capítulo 1 dizendo Abacuque algumas coisas que me parece que ele precisa somente de um abraço para poder as coisas ser resolvidas. Porque você começa a ler ele questionando o Senhor: o que está acontecendo? É teu povo. Está acontecendo com o teu povo sendo perseguido, está indo diante do Senhor. Parece que Abacuque está querendo um abraço naquele momento, e não tem ninguém para abraçar Abacuque. Não tem ninguém na hora do chamado para poder alguém estar ali com Abacuque, colocando a mão no ombro dele, falando: calma, Abacuque, vai chegar o tempo que Deus vai se levantar. Não tem alguém ali naquele momento. É por isso que Abacuque começa a conversar com Deus, a falar com o Senhor, a contar o que está acontecendo. Então, a obra, ela pode existir, mas sem vida ela torna-se religiosa, mecânica, se torna vazia. Então, a obra, para ter vida, avivamento, nós entendemos que precisa sair daquele mecanismo, aquilo que está, trazendo uma vida religiosa. É por isso que o Senhor vai falar para ele: olha, não é por aí não, meu filho. No capítulo de número 2, ele começa: olha, Senhor, eu já falei, eu reclamei, mas agora eu vou para a minha guarda, eu vou estar lá sobre a fortaleza, eu vou me apresentar, e eu vou vigiar, porque o que fala comigo, eu vou responder quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu. Aí veio a voz do Senhor. Veio a voz do Senhor para o profeta, que vai dizer: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que o que possa ler correndo passa, porque a visão é essa, e ainda para um tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá, e se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. O versículo mais lindo que nós falamos é o versículo de número 4, que ele vai dizer: eis que a sua alma se insta, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Abacuque, ele recebe uma resposta de Deus para dizer: olha, Abacuque, o justo é diferente do ímpio. O ímpio não vive pela fé, ele vive por aquilo que é natural. O justo vive naquilo que é sobrenatural. Há uma diferença muito grande nossa no momento desse que nós estamos aqui na nave da igreja, é saber que as coisas que nós estamos tratando são coisas sobrenaturais. Para o ímpio, ele chega num momento e para um local desse, muitas vezes não vai entender o movimento que está acontecendo no mundo espiritual. Mas nós que conhecemos a palavra, conhecemos o Espírito Santo, conhecemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sabemos que quando Ele está na casa, aleluia, pela fé, começamos a perceber as coisas espirituais acontecendo. Abacuque, ele vai ser relembrado por Deus. Abacuque, olha, não é, Abacuque, pelo que você está vendo aí em sua volta, essa crise toda. Porque se você vive na fé, você vai ver o sobrenatural de Deus. O Senhor vai falar para ele: olha, anota isso, para que até aquele que passa correndo, ele venha ver essa palavra que eu vou estar dizendo. Eu fico imaginando, aleluia, Abacuque no momento desse, e o apóstolo Paulo, ele vai dizer, meus irmãos, sobre esse mesmo avivamento. Ele vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 14: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, porque Cristo esclarece, aleluia, aquele que está morto, aquele que está deitado, aquele que está desanimado. O Senhor está fazendo, porque o avivamento bíblico, meus irmãos, há uma experiência aqui muito grande, porque eu em casa falando do Senhor, como é que pode Abacuque escrever uma coisa dessa, falando sobre avivamento? Porque aqui, meus irmãos, eu botei na minha cabeça e eu pesquisando,
E eu falando com o Senhor, Senhor, me explica uma coisa, porque a igreja de hoje entende que avivamento é dom espiritual. E naquela época de Abacuque não havia dom espiritual como vai apresentar o apóstolo Paulo discernindo as cartas de Coríntios. Ele não vai dizer sobre isso. Qual é o avivamento, Senhor, que está aqui Abacuque pedindo? Aí eu fui pegar a palavra do Senhor para poder trazer o que Abacuque estava falando sobre avivamento. Porque Abacuque não está falando, meus irmãos, aleluia, de criar uma igreja nova. Abacuque não está falando algo de despertar uma igreja adormecida aqui. Ele está dizendo, Abacuque, no Antigo Testamento, aleluia, que o Espírito Santo ele vinha sobre algumas classes que nós sabemos, sobre os profetas, sobre os sacerdotes, vinha também, aleluia, sobre os juízes, também sobre os reis. Então era ungido para tal coisa, louvado seja o nome do Senhor. Então, no princípio, o avivamento, ele era intervido por Deus no meio da história, aleluia, e também Deus ele restaurava o seu povo pelo seu avivamento, e também ele revelava o seu povo. O que eu posso entender, meus irmãos, no Antigo Testamento, aleluia, que o Senhor está dizendo para Abacuque, olha, o verdadeiro avivamento é quando você confia na minha obra, você confia no que eu estou fazendo, você sabe o que eu estou fazendo. O Senhor está dizendo para Abacuque, Abacuque, olha, não é a ausência de crise, aleluia, que vai fazer você melhor ou pior, mas ele está dizendo que no meio da crise eu vou te fortalecer pelo poder da palavra. Louvado seja Deus. Quando nós entendemos isso, entendemos, meus irmãos, que Abacuque ele está falando o seguinte: Deus, aviva o coração antes que venha avivar a obra. Porque, meus irmãos, entenda isso, antes de Deus começar a avivar a obra, Deus vai tratar com o profeta, Deus vai avivar o coração do profeta, Deus vai acender o coração do profeta. Não adianta nada a obra começar se o profeta não é avivado o coração pela obra. Antes da obra ser avivada, o profeta é avivado. Antes de você fazer uma obra evangelística, você primeiro tem que ser avivado para fazer. Antes de você entrar em alguma casa para orar, primeiro quem tem que ser avivado é aquele que está a entrar na casa. Antes de alguém receber a oração, esse que está orando também já tem que ser avivado antes de orar a outra pessoa. Entenda isso. Todo profeta que foi profetizar algo, antes de profetizar, ele vai dizer: eu recebi. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que ele vai falar: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele vai dizer o seguinte: antes de eu ensinar alguma coisa, eu tenho que receber do Senhor. Entenda isso. A lógica não pode, aleluia, ultrapassar o que nós entendemos. Aqui Paulo está falando: primeiro eu tenho que receber para depois eu dar. Primeiro eu tenho que entender para depois eu dar. Primeiro eu tenho que ter fogo para depois o fogo pegar. Primeiro eu tenho que ter unção para depois a unção pegar. Entenda isso, aleluia. Todos os profetas, eles passaram um momento de crise, mas antes da crise, o coração deles estava inclinado na humildade para receber de Deus. É por isso que você vê na Bíblia Sagrada, aleluia, os profetas se levantando, aleluia, no meio da crise e falando: Senhor, aleluia, eu estou aqui para poder falar aquilo que o Senhor quer. Aí o profeta é jogado no poço, aí vai o rei para poder chegar até o profeta e vai dizer: e aí, Jeremias, tu está no poço? Sim. Tem alguma palavra de Deus? Tem. Assim diz o Senhor: eu estou cheio de lama, mas eu tenho Deus. Aleluia, Deus. Não inverta as coisas. Antes do profeta ter para falar, ele tem que receber. O que nós entendemos hoje aqui, através do profeta Abacuque, que ele tem uma vida com Deus,
Sim. Ele tem um contato, um relacionamento com Deus? Sim. Porque você vai ver nos 3 capítulos uma identidade desse profeta. Mas o que me chama a atenção é que quando ele vai clamar: Senhor, aviva a sua obra, ele não está falando de dons espirituais. Entenda isso. Línguas, cura, sinais, maravilhas. O profeta não está falando sobre isso. O profeta está falando: Senhor, aqui está o teu povo em crise, está no meio da Babilônia, e eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor venha trazer vida ao povo novamente. Não é que o povo, no momento que está passando, como o profeta Ezequiel ele vai dizer, que no momento que o povo estava no osso sequíssimo, o Senhor vai dizer: profeta, ainda tem alguma coisa para poder surgir? Você veja, dá a volta, passa no meio, vê o que está aqui. Tem alguma coisa, Senhor? Só tu sabes se pode viver ou não. Aqui está falando de vida, mas está sequíssimo. Não está seco, está sequíssimo. Ou seja, se tocar, quebra. E o profeta vai passar a responsabilidade para Deus: Senhor, só tu sabes. Então faz o seguinte: profetiza no meio dos ossos secos. E começou ele a profetizar, e começou o barulho dos ossos se encaixarem, se fortalecendo, porque a primeira coisa, antes do osso se juntar, ele tem que se fortalecer, ele tem que voltar novamente a ter calço. Não adianta se juntar esfarelado. Se juntar, então o osso, você vê que pelo poder da palavra o osso volta a ter força, e ele começa a se juntar, ele começa a dar ligadura, ele começa a ser revestido, apresenta nervo, apresenta carne, apresenta, aleluia, um corpo, e o Senhor fala, profetiza novamente, e novamente o profeta profetiza, e começa a aparecer um exército. Aqui nós entendemos que avivamento que ele está falando, Abacuque, ele não pede: Senhor, me manda mais sinais para que isso aconteça, Senhor, manifesta mais coisas sobrenaturais. Não, Abacuque não pede isso. Abacuque: Senhor, faz algo novo. Não, Abacuque, ele não faz isso. O que nós entendemos, e a diferença de Abacuque para o dia de hoje, é que nós entendemos que o avivamento, como está falando aqui, como as pessoas pensam no dia de hoje, que é um ambiente emocional, que eu tenho que falar algo que venha movimentar o teu emocional para que isso venha acontecer, e você chorar, e você fazer, ou seja, muitos pensam que avivamento também tem que ter os dons de evidência acontecendo no meio do povo, alguém profetizando, ou marchando, ou entregando uma revelação, e muitas vezes a pessoa vai ver e dizer: isso aqui que está acontecendo é avivamento. Quantas vezes você já viu acontecer, ou até falar isso? Ou seja, muitas vezes também as pessoas confundem o barulho sem transformação. Às vezes a pessoa vai pegar, ou vai gritar, ou vai falar, e você vai achar: isso aí é avivamento. É o que nós estamos vivendo no dia de hoje, que as pessoas pensam que o culto foi forte. Por que foi forte? Teve vida transformada? Não, não teve vida transformada. O culto foi forte. Ou seja, não adianta culto forte se eu não tenho uma vida forte de oração. Então, quando nós entendemos que a vida ela é forte de oração, eu entendo que o meu culto vai ser forte com Deus. Então, o avivamento segundo Abacuque, o que Abacuque está pedindo então, evangelista? Se você não falou que teve dons lá, não aconteceu dons espirituais, não aconteceu, ou alguém, um profeta gritando no meio do povo, não aconteceu ali barulho de transformação, não teve pessoas chorando. O que aconteceu então? Abacuque está pedindo novamente que o povo tenha fome pela presença de Deus. O verdadeiro avivamento é produzido pela fome da presença de Deus. A pessoa está aqui, mas ela está com fome.
que começa, eu preciso me enquadrar mais, eu preciso ler mais, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. Se eu não sinto isso, ainda não aconteceu avivamento de verdade. Abacuque está dizendo, Senhor, que o povo volte novamente a sentir algo de Deus, pela obra de Deus, a fazer algo pela obra. É por isso que está Abacuque pedindo, e você vai perceber isso lá em Ageu, que Ageu vai se levantar e vai falar: oh, vocês estão muito interessados nas coisas de vocês, na casa que vocês estão colocando no saquetel furado que vocês recebem. Vocês não estão aplicando na obra de Deus. O povo está faltando fome de começar a colocar a obra do Senhor a funcionar. Então ele está dizendo: olha, não é só por experiência, eu preciso ter a fome da presença. Então ele está falando ao Senhor: coloca novamente o avivamento. Que avivamento é esse? O temor pelo Espírito de Deus. O temor por Deus. Ele está dizendo que o povo venha temer ao Senhor, não por entretenimento espiritual. Eu estou temendo ao Senhor por causa daquela fumaça que está subindo no meio do povo. Não é entretenimento espiritual. O Senhor está dizendo: eu quero que o povo venha temer a presença do Senhor, que arrependimento venha acontecer, que a fé perseverante venha acontecer, e que o povo venha ter a alegria de estar na casa. Está pedindo o seguinte: Senhor, coloca novamente a alegria no coração do povo de fazer a sua obra. Então o avivamento começa no altar do coração. Fala comigo: no altar do coração. Quando acende o teu coração o avivamento da presença do Senhor, e não somente no púlpito, mas ele acende na minha vida. Eu sinto a necessidade de estar queimando pela presença do Espírito Santo. Então, quando nós entendemos isso, aí o Abacuque ele vai nos ensinar que o avivamento não é um espetáculo, não é um show de bizarrice que vai você ver por aí, as pessoas querendo fazer um show, irmão, no meio do culto, sendo que o culto é um culto santo, agradável ao Senhor. Então Abacuque ele vai direto ao ponto: eu quero, Senhor, que não seja um espetáculo para o povo, eu quero que o Senhor venha avivar, porque eu ouvi a tua palavra e temi. Antes do avivamento, Abacuque está falando: teme ao Senhor, respeita a presença do Senhor. Coisa terrível é falar aquilo que Deus não mandou falar. E o mais que você vê aí acontecendo é as pessoas falar aquilo que Deus não falou. Cuidado, Deus vai cobrar aquele que falou demais, que foi além daquilo que Deus não mandou falar. É por isso que ele vai dizer um tio, uma vírgula. Eu lembro a mensagem que a missionária Edith pregou aqui falando sobre a língua. E que mensagem, né? Falando sobre a palavra. E nós vamos ser cobrados pelo que nós estamos falando. É por isso que ele vai dizer: eu temi a tua palavra. Aí ele vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra. Antes de avivar, eu tenho que temer a santidade dele, temer a presença dele. Porque o povo errava, o povo de Israel errava, porque o povo não tinha o compromisso de temer a Deus. Moisés, você que tem mais comunhão, fala com o teu Deus, porque ele falar com a gente, eu vou morrer. O povo está rejeitando de estar falando com Deus, não quer ouvir Deus, porque Deus vinha no trovão, vinha na nuvem expressa, descia no tabernáculo, descia ali na tenda. Então Moisés ele vai adentrar a presença de Deus, mas o povo está dizendo: ó, fala você, senão a gente vai morrer. Então o povo não tem aquela necessidade de buscar mais a presença de Deus. Então há uma preocupação, porque o avivamento que ele está dizendo não é ignorar a dor, a crise. Deus não está ignorando a crise de Abacuque.
Até porque todos nós temos uma. Todos nós passamos por uma situação, passamos por uma prova. Deus não está ignorando a crise dele. Deus está despertando nele uma fé viva, a saber que Ele está falando com ele. Então Deus não mudou o cenário, Deus mudou o profeta. Não é que as coisas iam mudar de uma hora para outra, foi 70 anos. 70 anos, irmão, no cativeiro. Você vai ler e você vai falar assim: meu Deus, foi 70 anos no cativeiro. 70 anos de uma crise espiritual de um povo. Então Deus, ele vai mudar aqui primeiro o povo, para depois colocar eles no lugar aonde Deus queria. Glória! Então, às vezes você vai achar que o processo está demorando. Não, Deus está tratando de você, para que o processo você venha receber aquilo que Deus quer na tua vida. Então ele pede a Deus: Senhor, volte a agir como antes, porque no dia do êxito, dos juízes, dos livramentos, olha só o que Deus fez. Então o profeta falou: Senhor, volte a agir como antes, tem uma intervenção divina. Nós olhamos para o dia de hoje, que nós podemos ver o povo clamando uma intervenção de Deus, mas o avivamento aqui da memória do agir de Deus, no capítulo de número 3, Deus está lembrando a Abacuque os feitos poderosos. Olha só o que ele vai falar, versículo de número 3: Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, e a sua glória cobriu os céus e a terra, e encheu-se do seu louvor. Que Deus é esse, irmão? Deus, quando chega, aleluia, a presença dele toma toda a terra, os céus e a terra. Ele estava falando de um canto a outro, encheu-se o louvor da glória de Deus. Deus está falando: o seu resplendor era como uma luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Deus está mostrando o seu poder para Abacuque. Abacuque está falando: calma, Abacuque, eu sou o dono dos céus e da terra, a minha mão, ela tem um resplendor. Aleluia. Deus está falando para Abacuque: olha, diante da peste de raio de fogo sobre os seus pés, parou ali para medir a terra, olhou, separou as nações, os montes perpétuos foram esmiuçados, os solteiros eternos encurvaram-se diante do nosso Deus que é eterno. Ele está falando: olha só, Deus é tão grande, que os céus e a terra, o vento bate continência para o nosso Deus. Ele está dizendo aqui, aleluia, que diante disso, não tema o que está acontecendo diante dos caldeus, porque eu sou o Criador de todas as coisas. Ele está falando: é eu que estou no controle. Eu não saí, Abacuque, do controle, eu estou no controle. O negócio é, irmão, quando nós queremos colocar o nosso Deus e apresentar a situação, o problema, e dizer: Senhor, e agora? Está difícil. O Senhor está falando: calma, ainda tem solução. Se eu creio em tudo isso, isso aí pode sair no instante, numa palavra. Então, o Abacuque, ele está no meio disso, é violência, é injustiça, apostasia, ameaça dos caldeus. Aí Abacuque vai falar: Senhor, na ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus, ele se ira com o pecador. A ira de Deus está sobre aquele que está pecando continuamente e não se arrepende. E por isso que o Senhor, aleluia, usando aqui a palavra de Abacuque, ele vai dizer: Senhor, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia, porque nós somos pecadores. Não tem nenhum de nós aqui perfeito. Para que nós possamos alcançar perfeição, precisamos a cada dia renunciar, cada dia mais santificar na presença do Senhor. Então a queixa de Abacuque gera adoração no capítulo 3.
A dúvida de Abacuque gera confiança e esperança no capítulo 3. Aleluia. Abacuque, que tinha medo do que estava acontecendo no capítulo 1 dos caldeus, está gerando fé no capítulo 3. Então nós entendemos que Abacuque ele vai levantar e vai dizer no versículo de número 17: portanto, ainda que a figueira não floresça, ainda, Senhor, que não haja fruto, nem fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, no currais não haja vacas. Abacuque está transformando um momento de bonança agora numa crise, de alimentação, de sustento. Ele está falando: Senhor, o meu sustento pode acabar. Em outras palavras, vamos dizer assim no básico, o feijão com arroz pode acabar na despensa, pode acabar, Senhor, a comida até das crianças que estão lá. Mas uma coisa eu vou me alegrar, Senhor, porque todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor Jeová é a minha força e fará com meus pés como as cervas. Salmo de número 42 vai dizer assim: como os cervos, eles correm desesperadamente pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. Abacuque, eu creio aí que ele vai lembrar desse salmo, porque ele vai dizer: Senhor, meus pés são como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque está falando: Senhor, pode estar em crise difícil, mas eu não vou deixar de buscar a tua presença. Glória. Abacuque não desiste de buscar a presença de Deus. Aqui há uma esperança, porque se um está aceso, aleluia, a evidência vai acontecer dentro da sua casa, porque Abacuque está pedindo ao Senhor: Senhor, que não haja fruto, nem produto, nem produza, seja arrebatado, ou seja, pode sumir, ser roubada, ou acontecer alguma coisa, mas eu vou me alegrar no Senhor. É por isso que eu gosto da carta quando Paulo escreve aos Filipenses, porque aos Filipenses é uma carta da alegria, e não parece que é a mesma coisa de alegria, porque Paulo está preso em Roma, perto para ser assim, sentenciado, para ser decapitado. E o apóstolo Paulo ele vai escrever aos Filipenses e vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O fortalecimento de Paulo, aleluia, está na alegria de servir ao Senhor. Ele vai dizer no verso anterior: Senhor, eu aprendi a ter nada, eu já aprendi a passar por isso, mas com tudo isso, Senhor, eu posso naquele, não é em mim, é naquele, não é nas minhas forças, é naquele, não é no poder financeiro que você tem, é naquele que me fortalece. Ele vai atribuir a Deus, ele vai colocar diante de Deus a força, o poder, o domínio de todas as coisas. Glória a Deus. Paulo ele vai dizer: por tudo isso, Senhor, eu vou colocar diante do Senhor essa causa. Qual é a causa que você colocou diante de Deus nessa noite? Qual é o avivamento que está voltando na tua vida nessa noite? O avivamento, eu vou te tornar a dizer, é você tornar a ser vivo. A ser vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que está morto vem a ressuscitar. Aquilo que está, mas é 4 dias, mas tem avivamento para Lázaro. Já morreu, está fedendo, mas tem avivamento. Avivamento é tornar a da vida. Ele vai dizer: eu vou chegar, eu vou colocar vida novamente nessa pessoa. Aí sim, depois do avivamento, vem
os dons espirituais na vida da pessoa. A pessoa é avivada, é levantada, a pessoa é colocada de pé. Agora sim, vem o sopro do Espírito para entrar e começar a colocar os dons espirituais na vida da pessoa. Porque a diferença de Abacuque para a igreja de Coríntios, um exemplo bem prático para nós entendermos. Abacuque está num momento de crise e pede a Deus para avivar, e lembra do tempo que é dos patriarcas, o tempo que ele lembra lá, aleluia, do que aconteceu com Moisés, lá, aleluia, com Josué, lá com Samuel, lá com Davi, com os reis de Israel. Ele vai pedir novamente: Senhor, o Senhor já fez grandes coisas, volte de novo a fazer, Senhor, para o povo. Aí você vai olhar para o Novo Testamento, que o contexto do povo da igreja de Corinto, que eles tinham, aleluia, a presença do Espírito, mas ainda não era um povo avivado. Glória. Como é que é isso, irmão? Tem a presença do Espírito, mas não era um povo avivado, porque ainda tinha dissensões no meio dele. Porque quem é avivado, quem é vivo, aleluia, já morreu para o mundo e está vivo para Deus. Já morreu para a dissensão e está vivo na presença do Senhor. Faltava em Corinto, aleluia, muito para poder crescer no lado espiritual, porque precisava que o povo viesse ser revestido, aleluia, do avivamento, tornar-se vivo novamente. Louvado seja Deus. E eu vou para o final, irmãos. Aqui, que o profeta, ele vai ser abraçado pelo Senhor, porque ele vai falar: Senhor, Tu és a minha força, fará que meus pés venham andar sobre as minhas alturas. O profeta, ele retorna à ação soberana de Deus na história. O profeta manifesta a justiça de Deus, restaura a fé no tempo difícil. E por último, ele tem consciência da presença de Deus. Aleluia. Ele tem consciência que Deus está presente no meio do povo. Meus irmãos, quando nós entendemos que o avivamento vem, quando eu entendo na minha mente, aleluia, no meu coração, que eu preciso ter sede da presença, que eu preciso ter sede do Espírito Santo, começa a acontecer algo dentro de nós, que começa a fluir uma fonte inesgotável. É por isso que o Senhor vai dizer para a mulher que está no poço, a mulher samaritana: se tu entendesse pelo dom de Deus quem está falando contigo, tu beberia, mulher, e você não sentiria mais sede natural, mas você ia buscar agora aquilo que é espiritual, aquilo que vem da parte do Senhor. A mulher samaritana é um exemplo, aleluia, de avivamento, que quando ela recebe a palavra, quando ela agora está viva, ela sai rapidamente para poder entrar na cidade e começar a evangelizar. Uma mulher cheia agora de avivamento, porque está fluindo dentro dela, de dentro para fora, de dentro para fora. Ela está agora cheia da palavra, e agora o povo chega: mulher, não é por aquilo que você fala, mas agora é porque eu estou vendo e ouvindo o que está falando esse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quando nós entendemos que esse momento de avivamento, é o momento que eu tenho que me confrontar e buscar a presença de Deus. Aí quando nós falamos: é o bastante? É o suficiente? Não sei. Tem gente que, né, pede pouco vaso, né, e o azeite vai até o limite daquele vaso, mas aquele que pede muitos, né, vai ter o suficiente para poder passar mais adiante. O que nós entendemos, meus irmãos, está bastando isso que você tem agora?
Abacuque vê a necessidade de buscar e orar no momento da crise. Às vezes a oração que nós esperamos que seja uma oração bonitinha, aquela oração de, não, aqui não, a oração de Abacuque não é uma oração bonitinha não. Ele está diante do Senhor, fala, Senhor, está acontecendo algo que eu preciso fazer aqui, falar, conversar. Eu preciso falar com o Senhor o que está acontecendo, havendo aqui. O Senhor vai falar com ele. Tem gente que Deus fala no vento, tem gente que Deus fala no fogo, tem gente que Deus fala no silêncio, tem gente que Deus fala dormindo, sonhando. O que nós entendemos é se eu estou ouvindo e se eu estou precisando, buscando essa presença. O avivamento começa quando eu coloco no meu coração que não é o bastante isso que eu tenho, que eu preciso mais da presença do Senhor, mais da glória de Deus. Todos os profetas perceberam, aleluia, que eles não faziam sozinhos. Era a presença de Deus que estaria na vida deles, senão eles não fariam nada. Se Deus não mandar, eu não saio do lugar. Moisés vai dizer, Senhor, e aí? Eu não aceito não, anjo. O Senhor tem que ir comigo, para que venha acontecer. Só o Senhor vai à frente, Senhor. Vai ali à frente. Então deixa Deus, irmão, fecha teus olhos, deixa Deus trabalhar na tua vida. Louvado seja Deus, Senhor da glória, Deus querido. O teu Espírito Santo, ó Pai amado, nos convida, meu Pai amado, a ter mais sede da tua presença. Abacuque foi abraçado pelo teu Espírito Santo. Abacuque foi cheio, ó Pai amado, do teu Espírito Santo. Ó Pai amado, pelo qual o profeta entende que o momento era de estar orando ao Senhor, de estar buscando, ó Pai, a tua presença. E é por isso que ele vai dizer, Senhor, eu temo a tua voz, eu temi, e por isso aviva a tua obra. E no meio dos anos, a notifica, Senhor. Faz, ó Pai amado, que o povo venha conhecer o mesmo Deus que eu ouvi, ó Pai amado, a minha palavra. É por isso, ó Pai, que antes, ó Pai amado, de nós darmos algo, nós temos que receber. Eu quero receber para dar para a família, eu quero receber para dar para a minha igreja, eu quero receber para dar para esse mundo, eu quero receber, Senhor, para dar para o meu trabalho, eu quero receber para poder, meu Pai, pregar a essa nação. E queremos, ó Deus, ser cheio, ó Pai, do teu azeite e da tua presença, ó Pai, que cada um, ó Pai, que está aqui nessa noite, criança, jovem, adolescente, ó Pai, venha receber, Senhor, ó Pai amado, a graça de Deus, ó Pai, o poder do teu Espírito, ó Pai amado, que o avivamento venha começar, ó Pai, com o joelho no chão, com a boca no pó, porque ainda há esperança. A esperança não cai em nossas forças. A esperança não está, meu Pai amado, na minha fala. A esperança está no Senhor. Está no Senhor. Está no Senhor, Pai. Nada vai acontecer se o Senhor, meu Pai, não for. Oh, meu Pai amado, estamos aqui dependente, ó Pai, do teu Espírito. Uma igreja avivada é dependente do Espírito de Deus. É dependente da graça de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Recebe a nossa oração, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.